chamando vocês para ocupar elas. Elas estão aqui só esperando vocês, tá bom? Só esperando as bichinhas, ó. Estão tudo tristes. Vão já se alegrar com a presença de vocês aqui na frente, né? Vem para cá, dona Silvana, se aconchegue mais. Vem não, mas para cá mesmo. Para cá, para frente. Né? Se aconchegue aqui com os nossos irmãos. Isso. Boa noite a todos. Aqui tem o pessoal da Almesca, né? A Helena, o Felipe, né, Felipe? Não sei o nome da outra colega aqui. Tem a Tati, o Vinícius, né? Todos nós estamos aqui sendo convidados hoje para essa pequena reunião da liturgia, né? Que vai nos ajudar a esclarecer o que a gente sabe, mas não pratica, né? Nós sabemos cantar, mas nós não estamos sabendo como a gente deve cantar, o que cantar. Nós hoje temos uma orientadora para orientar a gente, que a gente vai fazer isso, né? E está se aproximando da nossa festa, né? A festa das festas. Nos nossos bairros tem festa, na nossa comunidade tem festa todos os dias, o mês todo, o ano todo. Mas quando chega a festa da nossa mãe, né, que hoje é o dia de Nossa Senhora do Rosário, nossa mãe intercessora, a mãe da paz, né, a mãe que intercedeu a paz dos humanos na terra, né? Então, nós, com essa alegria hoje, nós vamos ficar de pé, nós vamos primeiramente invocar o Divino Espírito Santo para que o nosso encontro seja bem aproveitado, bem entendido, né? O nosso propósito, as nossas condições humanas na nossa educação religiosa, né? Então, nós vamos invocar o Divino Espírito Santo, tá? Enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Nós vamos ficar reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos nos alegrar com uma canção que todos nós conhecemos, né? Uma entre todas foi a escolhida, né? Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores dessa terra, roga pelo povo que em Deus espera, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será, nossa mãe sempre será, nossa mãe sempre será. Só que avança como uma aurora, me deu como exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua.
mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Quem é essa que avança como uma aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então, com essa animação, né, esperamos que o nosso encontro seja bem aproveitado, com a graça de Deus e a intercessão de Nossa Senhora por todos nós aqui na terra, tá bom? Vamos esperar o povo chegar para a gente dar o início, tá bom?
festa já está preparada. São muitos convidados, mas poucos decididos. A festa já está preparada. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ouvi o Rei me chamar. Se és bom ou mal não importa. Não quero ser como os outros. Eu vou entrar, vou festejar de vestes novas. Dá-me tuas vestes, dá-me tuas vestes, dá-me tuas vestes, Jesus, dá-me tuas vestes, dá-me tuas vestes, dá-me tuas vestes. Deixa o Senhor chamar o teu nome nesse momento e te convidar para essa festa onde o alimento é o próprio anfitrião. Aquele que nos convida para a festa é o nosso alimento, o próprio Cristo, que nos chama a celebrar as suas bodas. Oi. Esse canto tá mais curto. Senhor, eu sei que eu não mereço, mas hoje com tuas vestes. Boa noite. Mas hoje com tuas vestes. Então, peço perdão pela demora, pelo atraso. Houve um imprevisto, mas quero acolher a todos vocês, agradecer a presença. Nós temos aqui a presença do Ministério Rainha da Paz, de Almécegas, né? Setor São Pedro, São Benedito, é isso mesmo? Expressão da Fé, Filhos de Sião. Graças a Deus, está faltando o ministério, depois de tanta divulgação, né? Mas louvado seja Deus pela presença dos que aqui estão. Ontem nós tivemos uma boa participação, foi muito bom também. E esperava que os grupos de canto também participassem mais ativamente, né? Já que normalmente não acontece esses encontros, pelo menos esse que é maior e extra, digamos assim. Mas parabéns para você que disse sim, que está aqui presente, fez o esforço de vir. Nós vamos ouvir a Julineide. A Julineide é consagrada da comunidade Filhos de Sião, na Missão do Marco, paróquia de São Manuel do Marco. Já coordenou o Ministério de Música na comunidade, lá na Missão. Ela não canta, gente, tá? O ministério dela é pregação, mas para formar não precisa necessariamente cantar. E ela já tem essa experiência com os músicos também. E vai trazer para nós, nesta noite, um pouco da espiritualidade no canto, na liturgia. Então, estamos unidos. Creio que a dona Rosária já fez também sinal da cruz, né? Então, não vou fazer novamente. Para bem viver este momento, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Agradecemos a presença de vocês. Quero acolher a Julineide, passar para ela a voz e dizer que você é muito bem-vinda. Obrigada pelo seu sim, poder estar aqui. Boa noite. Todo mundo que está aqui é músico? Sim. A Marci me apresentou e já falou, né? Eu não canto,
Mas eu encanto, né? Gente, eu caí de paraquedas no Ministério de Música no ano de 2008 e fiquei 4 anos no Ministério de Música do Marco, né? No Ministério de Música da Comunidade Filhos de Sião. E digo para vocês que foi um tempo difícil para mim, mas também um tempo saboroso de viver, porque... Obrigada. Deixa eu dar um chiclete. Desculpa. Eu sou apaixonada por música. Eu acho que a música ela ajuda muito a gente a rezar. E eu acho que foi isso que me fez ficar 4 anos no ministério, né? A Lucinha até me chamou outras vezes para voltar para o ministério, mas eu disse, eu volto. Mas eu volto para o ministério se você tirar tudo que eu faço na comunidade, para eu me dedicar só ao ministério. Então, assim, a Maci já me apresentou, né? Eu sou a Julineide. Tudo que eu preparei para vocês nessa noite, talvez muitos de vocês já conheçam, já sabem, né? Mas não é nada meu, é tudo de pessoas que são músicos e que têm experiência com a música. Então, assim, para aqueles que já viram que vão ver hoje, vão lembrar, né? Vão renovar, tá certo? Todo mundo que está aqui faz parte do grupo de liturgia de música, né? Da música litúrgica, né? Da paróquia. Aí eu estou vendo que tem gente de comunidade aqui, tem gente que não é de comunidade, mas que provavelmente participa de alguma pastoral. Sim? Pronto. A Marci me pediu para eu falar um pouco sobre a música na liturgia, né? Antes de eu adentrar no tema, que eu acredito, né, que é mais interessante para vocês, eu queria dizer que vocês exercem uma missão muito grande ao cantar na Santa Missa. Uma vez, quando eu coordenava o Ministério de Música lá no Marco, um antigo coordenador, que hoje não está mais na comunidade, mas que já foi coordenador na comunidade, já passou pela música, ele disse assim, o Ministério de Música da Comunidade Filhos de Sião canta umas missinhas, né? E é isso que ele faz. Eu achei aquilo tão absurdo, né? Porque na época o ministério, ele não era como é hoje, o nosso ministério lá do Marco, não era um ministério que cantava também em show, conduzia a oração, ministrava a oração na comunidade e saía em missão para cantar sem ser na Santa Missa. E eu achei aquilo tão absurdo porque, se a gente for parar para pensar, né, o canto, né, mais importante que a gente pode cantar nessa terra é na Santa Missa. E eu vi ele reduzindo a missa, reduzindo o canto da missa a uma missinha, como se fosse uma coisa sem importância. Então, se vocês forem cantar, muito mais importante do que cantar em cima de um palco, do que fazer uma apresentação solo, né, fazer uma apresentação num lugar com muita gente, é o serviço que vocês fazem da liturgia. E é justamente isso que a liturgia é esse serviço ao povo. Então, se você canta dentro da liturgia, dentro da Santa Missa, nada mais é um serviço ao povo de Deus, né? Aí eu peguei assim, alguns conceitos de liturgia para a gente entender, né? A palavra mesmo, liturgia, né, ela deriva do grego, e ela significa, no grego, serviço público. É um serviço ao povo. Nunca nos esqueçamos. Quando a gente canta na Santa Missa, além da gente estar cantando no maior espetáculo que esse mundo pode ver, que é a Santa Missa, né, você está fazendo um serviço ao povo. Você está ajudando o povo a se interiorizar e a rezar e a participar melhor e a adentrar nesse mistério que é a Santa Missa. É por isso que não cabe exageros, não cabe pompas, não cabe muito barulho, muito alarde na Santa Missa, porque o foco do canto na liturgia é Cristo. É um serviço ao povo, para que o povo possa se unir a Cristo. É por isso que exige uma preparação. Então, assim, eu trouxe um slide, a gente vai ver já já, isso aqui. Antes eu queria falar um pouquinho mesmo sobre o canto passo a passo da Santa Missa, tá bom?
Então, assim, a liturgia é esse serviço. Mas a liturgia também é esse conjunto de atos e de ritos. E a música faz parte da liturgia. Né? Para a gente entender melhor o que é esse conjunto de ritos, né? Um exemplo bom seria assim, tudo na vida da gente obedece um rito, ou pelo menos aquilo que deve ser organizado deve obedecer um rito, que é uma liturgia. Por exemplo, se a gente vai para uma festa de aniversário, a gente já sabe que o bolo se canta parabéns no final, né? Aí quando a gente canta parabéns, se parte o bolo, pelo menos era assim antigamente, né? Hoje, lá no Marco Expulsa Festa é outra coisa, né? Quando a gente serve a canja, a gente sabe que quando está servindo a canja, é porque a festa terminou. Mas antigamente, e no geral, quando você chama o povo para cantar os parabéns, e parte o bolo e distribui o bolo para as pessoas, é porque a festa acabou. Isso é um rito, isso é uma liturgia, é uma ordem que se segue. Então, a liturgia ela também é assim. Né? A gente chama liturgia porque é esse serviço que a gente faz, que é esse conjunto de ritos, de atos, muito organizados, muito sincronizados. É por isso que tudo precisa estar bem, tudo precisa estar perfeito e exige preparação. Eu estava conversando com a Marci, e eu dizendo assim, Marci, como é que é a música, né, aqui na igreja, na paróquia de Acaraú? Porque lá no Marco, a gente já teve vários padres, e cada um tem um jeito, né? Tem padre que permite mais coisa, tem padre que não permite muita coisa, tem padre, né, que é mais conservador, tem padre que dá muita atenção ao rito, que é para ser assim, mas outros padres não. Né? Mas a Marcela estava me dizendo que aqui é muito tranquilo. Tem padre que não deixa quase nada, né? Não permite, mas a verdade é que realmente muita coisa não cabe na música da Santa Missa. A gente precisa ter muito cuidado, né, com como a gente canta. Eu não vou nem falar aqui da questão de como a gente se comporta. E vou falar um pouco, mas assim, eu vou falar propriamente da música. Então, aqui eu já soube, pela Marci, que vocês cantam as músicas do tempo, né? Vocês obedecem às músicas do jornal, mas o padre, ele, dependendo da música, ele deixa vocês cantarem, né? Sim ou não? Deixa? Se vocês virem com outra música que não é do jornal, ele permite. Ai, não? São escolhidas por vocês ou pelo padre? Eles quem? Ah, aqui são vários ministérios. Vocês não ensaiam juntos? Só cada grupo. Então, cada grupo é responsável. Isso não é combinado com o padre. Mas ele já chamou a atenção de vocês alguma vez? Não, eu digo assim. Por exemplo, aconteceu de vocês cantarem alguma música que ele, no final, ele, gente, ó, essa música aqui já aconteceu. Então, assim, essa formação de liturgia, né, do que cantar em cada parte da missa, vocês não têm ideia ou têm ideia do que seja? Tem uma ideia. Porque tem algumas músicas da liturgia, né, do conjunto de ritos, que não podem ser mudadas. A letra, inclusive, da música, isso vocês sabem, né? É porque a gente vê em outros lugares, gente, tanto absurdo, né? A gente vê padre que deixa cantar música secular, né? Mesmo que seja já terminado, né, terminada a celebração, mas mesmo assim. Então, a gente vai aprendendo ao longo da caminhada o que é e o que não é. Às vezes não é porque o padre é chato, não é porque o padre é exigente, não é porque o padre é conservador. Não é. É porque a missa realmente, a atenção da missa, o intuito da missa, o objetivo da missa é nos unir a Cristo, é nos voltar para Cristo. E quando a gente não ajuda a liturgia, porque, ó, como é um conjunto de ritos, o canto tem que estar de acordo com a palavra, com o rito da palavra. Se não estiver, a gente não consegue adentrar no mistério dessa liturgia. Então, isso tudo é importante, né? O compasso da música.
Conversar, e saber conversar. Lá no Marco, a Cristiane, eu até ia trazer ela, né? Até a Marciele sugeriu eu trazer ela. Só que, assim, ela entende tudo. Ela não precisaria de nada disso que eu estou precisando para falar para vocês. Ela realmente ela é aquela pessoa que você pode perguntar que ela vai lhe responder todas as vezes. Se você quiser depois o número dela, eu dou, porque ela é super disponível. E ela que dizia isso, né? Ela dizia assim, olha, nem pode dentro da igreja cantar esse tipo de música, só se o padre deixar. Porque o canto final, que geralmente as pessoas querem colocar uma música secular no canto final, que a gente chama o pós-comunhão, não era nem para ter música. A gente coloca, às vezes, porque quando você está tendo uma missa, por exemplo, transmitida, não pode ficar aquele espaço na rádio, né? Transmitida pela rádio. Aí a gente canta, né? Mas se for uma missa campal, uma missa dentro da igreja que não é transmitida, não tem nem necessidade. É porque, geralmente, a gente gosta da música para ajudar a gente a rezar. Então, a escolha da música, mesmo que seja ela para o canto final, já terminou o rito, ela tem que ser muito bem escolhida, muito bem pensada, e ela precisa ser, pelo menos, cristã. Pelo menos, ela precisa ser uma música, não pode ser uma música secular. Mas lá no Marco já aconteceu essas coisas, sem o conhecimento do padre, o padre da paróquia, porque às vezes vem outro padre celebrar e permite, né? É assim, gente, existe de tudo. Mas a gente conhecendo e tendo conhecimento, a gente não pode errar, né? É por isso que a missa ela precisa ter todo um cuidado. Então, eu queria explicar um pouquinho, para aqueles que já sabem, pode até me ajudar, para aqueles que não sabem, né? O que a gente pode e o que não pode, e o que cada canto, né, da liturgia representa e como que deve acontecer. Eu ia colocar isso no slide, porque eu sei que hoje a gente tira foto de tudo, né? A gente nem escreve, a gente fotografa a lâmina. E eu aprendi que a gente precisa reaprender a escrever. Eu aprendi que a gente precisa voltar a escrever. Por quê? Porque a gente se acostuma muito com o celular, né? E realmente o celular ele é muito prático. Só que vocês sabiam que quando a gente digita as coisas no celular, a gente não consegue memorizá-las como se a gente estivesse escrevendo. A nossa memória, a gente consegue memorizar em mais de 300 lugares do nosso cérebro quando a gente escreve. E quando a gente digita, seja no celular, seja no notebook, tablet, a gente só guarda em 17 lugares do cérebro. Eu descobri isso com uma neurocientista. Ela disse que é importante, o professor não manda a gente escrever para ganhar tempo, para passar o tempo, para encher linguiça, não é. O professor ele sabe que a criança absorve muito melhor, ou o jovem, o adolescente, né, o adulto, absorve muito melhor quando escreve. É por isso que na igreja a gente tem essa didática, de escrever, quando a gente está no nosso grupo de oração, quando a gente está na nossa comunidade, quando a gente está no ministério, né, a gente precisa escrever, porque embora a gente não vá pegar mais aquele caderno, mas aquilo que foi escrito foi guardado no nosso cérebro, certo? Então, se vocês quiserem copiar e quiserem, né, que eu leia depois para vocês refazerem, copiarem de novo, tudo bem, não tem problema. Então, vamos começar, né? Aí, aqui a gente sabe que a liturgia não, vou pular isso aqui porque eu acho que vocês já sabem, né? A gente seguia pelo missal romano. Vou passar logo aqui para o coisa porque eu tenho muita coisa para falar. Vamos lá para o canto de entrada. A gente pensa que o canto de entrada é um canto qualquer. Pode ser qualquer um. Basta que seja animado, né? E não é. Na verdade, é uma procissão. Se é uma procissão, deveria ser uma marcha. Às vezes não é, mas deve ser ritmado como uma marcha, porque é uma procissão, assim como o ofertório. A gente vai ver que tanto o canto de entrada como o ofertório, eles têm a mesma dinâmica. Além de ter a ver com a liturgia da palavra, ou pelo menos próximo à liturgia da palavra do dia, né, um canto que deve ser ritmado e marchado. Por quê? Porque é uma procissão, você está entrando. Embora os padres não entrem em procissão, porque tem padre que vem da sacristia, né? Mas o correto mesmo seria um canto de marcha. Então vamos lá ver o que é o canto de entrada. É aquele que dá início à celebração e ele precisa favorecer a união dos fiéis ali reunidos. Introduzir aqueles fiéis no espírito do mistério do tempo litúrgico daquele dia ou da festividade e acompanhar a procissão de entrada.
Uma coisa muito importante em todos os cantos da liturgia é, a gente precisa cantar músicas que as pessoas consigam cantar. Eu tinha muita essa dificuldade lá no ministério. Por eu não saber de nota, de tom, eu não sabia isso. Mas o povo reclamava, quando os meninos iam cantar o salmo, que ninguém conseguia cantar. Porque era uma melodia totalmente difícil. E, na verdade, principalmente o salmo, que é uma oração que a gente precisa rezar, que a gente precisa cantar junto, porque a gente está cantando aquilo para Deus, aliás, todo o canto da liturgia, mas é preciso ser músicas que o povo conheça, que o povo saiba cantar. Não tem vantagem nenhuma o Ministério de Música estar cantando sozinho e o povo dublando. Então, o tom tem que estar no tom para que as pessoas possam cantar, porque nem todo mundo é como vocês, nem todo mundo alcança notas altas. Então, assim, às vezes a pessoa deixa de cantar. Eu sei que é muito lindo, gente. Eu me lembro que eu fui a um fórum carismático em Fortaleza, e aí eu só não estou lembrado quem era que estava cantando. Eu sei que o padre Ítalo estava nessa missa do fórum. A esposa do Charles, como é o nome dela, cantora, Ana Gabriela. E tinha outras pessoas, acho que o Morel estava, mas eu não conhecia o Morel, ele não cantava no Missionário Shalom na época. Eu sei que eles estavam atrás do palco, na hora da procissão de entrada, eu achava que era um CD, mas era a Ana Gabriela cantando um canto de entrada, E eu fiquei procurando o CD, e ela vinha entrando. E, gente, eu ficava tão impressionada, eu acho que todo mundo estava impactado, porque não tinha assim, um espaço na missa, sabe? Você não tinha um espaço, você não ouvia nada desafinado, parecia assim que a gente estava numa sala acústica, e aquele som se espalhava e preenchia, e é porque era uma quadra, se preenchia no lugar, você não via nenhum barulho, todo mundo impactado, tanto que a Emi foi até o ministério e disse alguma coisa, acho que para eles pararem aquilo, porque o povo não estava prestando atenção na liturgia, no canto de entrada, no mistério que a gente ia dar, porque as pessoas estavam impactadas com o Ministério de Música, inclusive eu, Eu não sei se o Fábio estava nesse fórum, a Marci, mas é um fórum que faz muito tempo que eu não vou fórum, meu Deus do céu. Mas foi um fórum que a gente foi, ele aqui em Rio, eu não sei se você estava nesse fórum, eu não sei se foi aquele da Missão Continental. Eu fui poucos fóruns, mas aquele foi... Então, assim, a gente precisa entender, é bonito? É. Chama a atenção? É. E claro que a gente tem toda a boa vontade de fazer aquilo para louvar a Deus, mas às vezes a gente tira a atenção do principal. Então, um salmo, um canto de entrada, a gente tem que ter cuidado com as notas. Não vai ficar bonito como ficaria se a gente alcançasse notas maiores, se colocasse as notas originais, porque às vezes o canto vem com a nota original e a gente quer cantar a nota original. Mas às vezes o público não acompanha e ninguém canta. E é difícil, e muda a melodia demais. Tem muitos acordes, tem muita coisa, e as pessoas não acompanham. Então, assim, a gente não está fazendo um serviço ao público, ao povo, e nem está ajudando o povo a rezar. Então, isso serve para todos os cantos da liturgia. A gente precisa ter cuidado com essa questão de nota, colocar no tom que todo mundo possa cantar, criança, velho, adulto, todo mundo precisa cantar. E tem que ser música conhecida. E se não for conhecida, e se não for do jornal, então o mínimo que a gente pode fazer para que a gente possa dar um serviço de qualidade eficaz, porque o Ministério de Música ele precisa ser eficiente e eficaz na Santa Missa, cheguem mais cedo para ensaiar com o povo. Porque a gente inventa música, traz música nova, com toda a boa vontade de trazer. Então, chegue cedo. A Cristiane faz isso. A Cristiane, gente, nós vamos ensaiar o canto de entrada. Aí, tá, o canto de entrada. Ela canta, canta só o refrão, ou às vezes canta o início. Agora nós vamos ensaiar o salmo, agora nós vamos ensaiar o ofertório. E ela sabe o tempo de cada coisa e não custa nada. A questão é porque a gente não chega cedo, chega em cima da hora, tem todos os afazeres, mas se vários grupos de música, de canto, a gente dá para se organizar. Vocês não ficam todos os finais de semana. É revezado. Então, naquele final de semana, é o meu final de semana. Então, no ensaio, tem que ver essa questão da música, se o povo conhece, se não conhece, vamos chegar mais cedo para a gente ensinar o povo aprende. Quem gosta de música, aprende muito rápido, muito rápido uma música. Ainda mais essas músicas da liturgia, que elas não são difíceis de cantar. A gente é que traz coisa difícil para a liturgia. Então, essa é a definição do canto de entrada.
certo? Além de acompanhar a procissão, unir o povo, reunir o povo e introduzir o povo no mistério da liturgia daquele dia. O canto de entrada, ele precisa nos introduzir no tempo, né? Mas, assim, como é que a gente escolhe esse canto de entrada? Né? É como eu disse, tem que ser uma marcha, porque é uma procissão. Quando não é procissão, aí tudo bem. Mas quando é uma procissão de entrada, ela precisa ter esse ritmado da marcha. Como que a gente oferece esse canto? Né? Esse canto, ele é oferecido da Assembleia para o povo. Não é do ministério para o povo e do povo para Deus. Então, assim, é preciso ser um canto que a Assembleia cante junto para Deus. Vocês estão olhando no relógio, é porque eu falo demais, né? O Margoni vinha dizendo, Júlio, você fala demais. Eu disse assim, olha, eu não vou falar demais porque eu não domino o assunto. O que eu domino, eu falo demais, mas eu falo demais mesmo, né, gente? Eu sou muito tagarela. Enfim. O ato penitencial, vamos pular. Entender o canto de entrada? Sim. O ato penitencial é um dos cantos que a gente não pode mudar a letra, tá? É um canto também da Assembleia. Observem que todos os cantos da liturgia são para a Assembleia cantar. O ato penitencial mais do que o canto de entrada. Porque ali é o momento de perdão. Se a gente não ajudar o povo a pedir perdão, como é que ele vai participar do mistério da forma correta? Vocês estão entendendo o dom de vocês a serviço do povo e o que ele faz na vida do povo, na vida daqueles que estão ali, o que ele vai realizar? Então, assim, é um canto de assembleia e ele tem uma função de provocar o povo a cantar, a pedir perdão. Então, tem que ser um canto provocativo. Não pode ser um canto que só vocês cantam. E eu vejo que tem muita gente que canta cantos de perdão, do perdão, cantos bem complicados. Claro, tem aquela parte que a gente não pode mudar, né? O Kyrie a gente não muda, mas o que vem antes, e o que vem depois, e o que vem antes de cada parte do Kyrie, né? Porque a gente canta 3 vezes, né? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, né? Então, assim, complica muito, a pessoa não canta e acaba prestando mais atenção na música, preocupado se vai cantar a música, e outros nem cantam a música. Às vezes é preferível rezar, porque as pessoas sabem a oração, do que cantar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o ato penitencial. Né? A gente precisa provocar e fazer o povo entrar em si, se interiorizar, para poder participar desse mistério, depois de perdoado por Deus. Vou aqui passar, porque tem tanta coisa. Além de provocar, a gente ajuda o povo a se recolher e exultar a Deus. Né? É uma exultação a Deus, porque eu estou reconhecendo que Deus ele me perdoa através de Cristo. É Cristo. A Santíssima Trindade está ali, mas é Cristo quem pede por mim esse perdão. E durante toda a Santa Missa é isso que acontece. É por isso que a nossa oração ela é voltada a Cristo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, né? Tudo que eu estou falando vocês já sabiam, né? O Glória também é uma oração antiguíssima. A gente também não pode mudar o Glória, certo? O Glória ele é cantado também por toda a Assembleia. É um hino que tem 3 súplicas, né? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso não pode faltar. Né? A gente não pode tirar nada disso. Então, tem que ser um canto cantado pela Assembleia, um hino de súplica, e que essas 3 súplicas têm um caráter festivo, é um canto alegre, é um canto animado, a não ser, né, nos períodos em que a gente não pode cantar o Glória. O Glória deve criar espaço para que as pessoas se maravilhem com Deus. Né? Porque a gente está proclamando as maravilhas de Deus. A aclamação, que é o aleluia, eu pensei que você tinha levantado a mão, precisa estar em sintonia com o Evangelho, mais do que nunca. Né? Então, assim, é o Evangelho do tempo. Né? A gente só não canta o aleluia na quaresma, o aleluia ele é cantado, mas mesmo na quaresma, a gente precisa louvar pela palavra que vai ser proclamada, pelo Evangelho. Né? E é preciso a gente entender que o aleluia, a aclamação, ele não é um canto de pedido, certo? É um canto de aleluia. Eu não vou pedir, eu vou aclamar a palavra. O ofertório é aquele que a gente mais
consegue mover, embora ele precise também estar de acordo com a liturgia. O canto das ofertas acompanha a procissão com as quais se levam os dons. Igual o canto de entrada, né, é para reunir o povo, para fazer com que o povo ele se interiorize para poder ofertar a Deus os dons. Né? É aquele momento onde a gente favorece a união entre a Assembleia, introduz o povo no espírito do mistério daquela liturgia que está sendo celebrada. É um canto interessante porque ele realiza a transição da celebração eucarística, da palavra para a celebração eucarística. Então, é um canto muito importante. Por que ele é marchado também, é uma marcha? Porque deveria ser uma procissão. Hoje, o que acontece nas igrejas, pelo tempo, é que a gente pega a coleta, né, faz a coleta sentado. Não sei se aqui é assim, né, mas lá no Marco é. É o povo que passa com a coleta. Mas, antigamente, a gente pegava uma fila igual a da comunhão. Não sei se vocês pegaram esse tempo. Porque hoje o tempo não permite. Né? Se tem 1 hora de missa, o povo já reclama. Você imagina se for fazer 2 procissões na missa, né? Para o povo participar da procissão, né? Então, assim, é para ser uma marcha também, porque a gente vai ofertar a Deus os nossos dons. Então, é uma música que precisa ser muito bem pensada. Ela tem que estar de acordo também com a liturgia. Não pode faltar o pão e o vinho na letra da música, né? Porque a gente está falando justamente disso. A gente entrega as nossas ofertas e Jesus entrega elas a Deus. Aí tem aqui o povo, né? Faz a sua oferta sobre o altar, a gente não sai mais do lugar, né? Mas o nosso olhar precisa estar voltado para o altar. É ali que a gente oferece. Esse canto, né, eu mesmo gosto de cantar ele de olho fechado, porque eu me distraio muito, eu tenho muita dificuldade para me concentrar. Recolhendo e passa, e tem uns que a gente fecha o olho, passa assim na cara da gente, a sacola, sabe? Não sei se é aqui, mas tem uns que passam, acho que vê que a gente está dormindo, né? Aí passa a sacola assim no rosto da gente, e a gente se assusta e perde totalmente o clima, né? A gente não deve fazer isso, gente, na Santa Missa, né? Para você ver como até aqueles que recolhem a coleta precisa estar em sintonia com a música, com a liturgia, com todo o momento. Porque qualquer coisa nos distrai, ainda mais hoje. Então, assim, no salmo eu gosto de fechar meus olhos, né? No ofertório eu gosto de fechar meus olhos. Claro, tem uns momentos que a gente tem que abrir os olhos e olhar para o altar, mas porque eu estou ofertando ali a Deus. Então, a música ela precisa ser agradável. Né? O Monsenhor Nonato, nosso padre, ele detesta canto na missa alto. Primeiro porque a gente não ouve a voz da Assembleia, tem que estar lá gritando, né? E a gente tem uma pessoa lá no Ministério de Música que ela diz porque diz que a voz dela é baixa. Eu disse, mulher, como que a tua voz é baixa? Primeiro que tu é mulher, mulher não tem voz baixa. Só se for uma mulher que tem voz grave. Né? O homem tem a voz grave, o homem tem a voz mais baixa. Mulher, naturalmente, tem a voz mais alta. Eu estou errada. Algumas coisas do Ministério de Música eu aprendi. E aí ela aumentava o microfone dela, né? Ela ia, o Fábio está rindo que ele sabe quem é. Ela ia lá na mesa, aumentava o microfone dela, lá nas caixas, na frente, para a gente que estava escutando, a gente só escutava a voz dela. Ainda bem que ela era afinada. Ainda bem que ela canta bem. Mas assim, a gente não ouvia a voz de ninguém e nem ouvia a voz da Assembleia. Então, o Monsenhor Nonato, ele detesta, ele não gosta. Não sei se vocês já foram missa lá no Marco ou em algum lugar com o Monsenhor Nonato. Ele manda mesmo, ele para a missa e manda o ministério baixar o microfone. Às vezes ele manda o ministério não cantar para a Assembleia cantar. Porque tem música que faz parte da liturgia para ajudar a rezar, você responder a Deus. E o povo está assim, ó, distraído, não sabe cantar a música é difícil demais, o tom muito alto, não consegue, aí não participa do mistério. Vocês estão entendendo a importância do canto, de como se cantar? Então, Venâncio, desculpa. Ju, só... É porque eu não decorei, viu? Estou te chamando de Ju porque eu não decorei o nome. Me chamam de Julie mesmo, meu nome é feio pessoal, e difícil. Quem for fazer alguma colocação ou for fazer alguma pergunta, usa o microfone porque está sendo gravado justamente para os outros que não vieram a acompanhar depois essa formação, tá bom? E o pessoal de ontem também, que não veio, vai assistir também depois, tá bom? Está sendo gravado, né? Deu para entender? Deu. Não, é só uma pequena colocação. Na nossa realidade, quando a gente está cantando muito alto, não é igual o padre Nonato, Monsenhor Nonato, o Mazinho vai lá e dá uma baixadinha. É o sacristão, o nosso sacristão. Né? Aí ele vai lá e dá um... Mas o padre que manda, né? Não, é ele mesmo. Ele mesmo?
Por isso a importância de se chegar cedo. Porque aí você pode... chega um músico chega cedo, ou então o instrumentista chega cedo, né? E aí ele testa o instrumento dele, mas ele testa com a igreja vazia, ele testa só ele, sem nenhuma voz para acompanhá-lo, né? Aí chega só um músico, um cantor. Aí o cantor ensaia, mas não ensaia com os outros dois que vão cantar com ele. Então, assim, é muito complicado, gente, porque quando a igreja está vazia, é um som. Quando a igreja está cheia, é outro som. Né? E quando você começa, aí junta os 4, vamos supor que sejam 3 músicos cantando naquele dia, 3 vozes cantando, é outro som. Então, assim, é muito importante a gente ter essa responsabilidade, esse cuidado, esse zelo, porque nós não estamos fazendo um serviço qualquer. É um serviço, não é uma missazinha, é o sacrifício de Jesus que vocês estão cantando. E às vezes a gente diz assim, eu acho o padre fulano, acho determinado padre muito conservador, ele só gosta dessas músicas. Gente, são as músicas da igreja. Louvado seja Deus que a gente tem pessoas dentro da igreja, ministros ordenados, que criam essas músicas, que criam as músicas, que fazem a música, que fazem um canto, que criam a melodia. Às vezes a gente acha chato, queria colocar uma outra música, mas aquela música ela é acessível ao povo. Se é um serviço para o povo, tem que ser acessível. O show, você deixa para o show. Né? Então, você tem a oportunidade de dar um show no seu ministério, lá na sua reunião de grupo, na sua reunião de ministério, no show, se você canta em show, se você ministra música, você tem essa oportunidade de fazer com que o povo tenha um outro tipo de experiência com a música, e vai ter. E é importante, né? Mas a missa não. Então, na missa não cabe tudo. Na missa cabe aquilo que está determinado. E está determinado. A gente tem, né, uma ordem, a gente tem uma regra, a gente tem um rito. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha ruim, a gente bate de frente com o padre, antipatiza o padre, sabe? Mas a gente deveria louvar a Deus quando a gente tem um padre que tem esse zelo com a liturgia. Que chama a nossa atenção e diz assim, essa música que você cantou, o povo não cantou. Não cante de novo. Da próxima vez, cante uma música acessível. A gente precisa acolher, porque a gente está ali servindo. É o serviço. Né? Não é você quem tem que aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo. É porque sai na gravação. Tu não está entendendo. Júlia. Oi. Às vezes, hoje eu percebo muitos meninos poldados, porque nós somos formados assim. A comunidade ela nos forma muito e a própria paróquia do Marco, o próprio padre, ele tem essa formação. E às vezes aqui eu percebo que a gente quer escutar o nosso instrumento e quer escutar a nossa voz, enquanto a gente canta num coro, a gente não está fazendo um solo, a gente está cantando com outras pessoas. E às vezes tem aquele microfone mais baixo ou mais alto que a gente vai tentar reduzir e que acaba gerando um conflito, né? E eu percebo lá no Flavinho, nós estávamos, num momento que eu vou lá fazer louvor com eles, eu percebo que o violão do Flávio é bem baixo, que às vezes eu até digo assim, mas só um pouquinho, Flavinho, né? Mas é tão poldado que ele baixa o microfone, deixa num tom bem agradável, que às vezes para mim está muito baixo, mas dá para a Assembleia ouvir, dá para o povo ouvir, né? E às vezes a gente quer escutar a batida do meu violão, lógico, a minha né? voz, né? E que a gente canta num coro, num coral. Eu já cantei aqui na paróquia, que eu só fiz dublar. E em nenhum momento eu fui... igual um irmão lá da comunidade, que só dubla. Nenhum momento fui aumentar o meu microfone, porque eu queria a minha voz sair assim, não, né? E os meninos, depois que eu desci, os meninos falaram, tu não estava cantando assim, eu estava cantando. Agora o microfone, se estava baixo, eu não podia fazer nada, porque era a forma que estava lá na mesa, né? Que tem uma indicação do volume, vai só até aquele ponto. Não pode. Tem? Aqui? Tem. Aí, que isso também é muito bom, mas às vezes, como você disse, a voz da mulher está mais alta do que a voz do homem, e que não dá para se tem que regular de escutar, acordo né? com a voz. A Cristiane, essa que eu falei no início, ela tinha o microfone dela. Ela comprou o microfone dela. Teve uma época no ministério, né?
E assim, é muito importante, porque está regulado para ela, e ela sabe exatamente regular a voz dela, porque ela conhece. E o músico, gente, ele tem que aprender também, assim, claro que é muito bom um retorno, né? Ó, você está cantando, está escutando a sua voz, é importantíssimo para você não desentoar, não desafinar e tudo. Mas, assim, como o Fábio disse, como está cantando em conjunto, você não está cantando só, você tem que ter muito cuidado com isso, para não sobressair, porque ali... É porque, assim, às vezes a gente confunde. A única oportunidade que a gente tem de cantar é na missa, a gente quer mostrar que a gente sabe cantar na missa, mas a missa não é o momento para isso. Né? Para um cantar mais alto do que o outro. Agora, o Flavinho, ele diminui o violão dele, porque ele já foi podado e formado por Monsenhor Nonato. Porque o Monsenhor Rômulo ele já gostava da coisa mais alta. O Monsenhor Nonato já tem essa noção de que o povo precisa cantar. Né? Até aquele amém, né, na oração eucarística, o Padre Nonato diz que a gente precisa cantar aquele amém com força, porque a gente tá naquele amém a gente está, como é que se diz? A gente está dizendo para Deus que a gente vai fazer tudo aquilo, vai ser santo, vai sair dali e vai ser aquilo que Deus quer. Aí, às vezes, o ministério canta, porque às vezes é cantado, às vezes é falado, né? Mas quando é cantado, fica só o ministério cantando e o povo não canta, porque acha que é só o ministério que tem que cantar. Esse amém eu tenho que dizer e tenho que dizer alto. Porque eu estou confirmando tudo aquilo que eu vivi durante a celebração. Então, assim, a gente é muito acostumado com isso por conta do Monsenhor. Porque o Monsenhor diz, tem que baixar. O violão não precisa aparecer. Né? Quem tem que aparecer é as vozes da Assembleia. É a Assembleia que tem que cantar. Então, mais alto que as vozes. Mas quando um violão fica mais alto do que as vozes, porque os instrumentos em geral não pode soar mais alto que as vozes. E às vezes bem, né? acontece que o violão, sei lá, o teclado está bem mais alto que as vozes. Então, se a pessoa também não se escuta, às vezes acontece até dela gritar, começar a gritar, vai querer cantar mais alto e o negócio destoa ali total. Aqui vocês têm retorno Mas o retorno não é fixo não, lá no coro? É porque, às vezes, também, assim, tem gente que sabe regular a mesa de som, né? Tem gente que não sabe. E aí uma voz é diferente da outra, né? E aí o microfone, que para mim é mais baixo, para você pode ser mais alto, né? Enfim. Júlia, olha o Margoni, né? Comunidade Filho de Sião, deixa eu dar aqui uma interpretação. Todos os músicos, eles têm por direito saber operar uma mesa de som. Nós da Pascom, Lucas, também já tem essa experiência, nós temos a responsabilidade de deixar o nosso som, o nível, sempre na linha baixa. Porque nós conhecemos a mesa de som que nós operamos. Já o Ministério de Música, ele não tem essa facilidade de conseguir operar uma mesa. Quando ele vai tentar recuperar o conserto da mesa, ajeitar o áudio, ele desregula totalmente a mesa e fica tudo desconfigurado. Né? É porque também é o desafio hoje das nossas missas, das nossas igrejas. Hoje a gente transmite a missa pelo YouTube, Facebook, né? Então, assim, uma coisa é você regular para cantar dentro da igreja. Outra coisa é você regular o som para poder sair e ser transmitido pelo YouTube. A gente não é profissional para isso. Então, às vezes, a gente não pode colocar muito alto por conta da igreja, mas está sendo transmitido muito baixo. Então, você tem que ter o aparelho certo para poder fazer a transmissão, né, diretamente da mesa de som do ministério para, né, eu não sei se é a câmera, né, se é ligado uma mesa que é ligada na câmera, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que aprender, e a gente está aprendendo, porque a gente começou a transmitir missa agora. Antes da pandemia, a gente não transmitia. Antes da pandemia, a gente celebrava a nossa missa, ninguém sabia. Hoje é tudo transmitido. A pandemia passou, graças a Deus, mas ainda continua. Aqui eu não sei se é assim, mas lá no Marco, pelo menos uma missa do final de semana é transmitida pelo YouTube. E fica lá. Então a microfonia sai, quem está desentuado sai, e fica para sempre, gente, gravado na memória do povo. Se vira até meme. Se você quiser voltar e dizer assim, ó, fulano desafinou naquela missa, vamos lá, vamos ver no YouTube, vamos pesquisar.
Foi aquela missa do tal, do domingo tal. Gente, hoje em dia a gente tem que ter um cuidado redobrado. Porque hoje a gente está sendo visto pelo mundo. Graças a Deus. Então a coisa tem que ser muito bem feita. Vamos lá, correr, porque eu ainda tenho um slide para mostrar. O slide é rápido. O que transmite? O que é transmitido no santuário? Mas você estava sentada aonde? No meio? Lá no santuário é um mistério a acústica daquela igreja. Se você quiser escutar bem o padre e o ministério, você vai lá para trás. Lá atrás é beleza. Até o padre expedito, a voz dele sai melhor. É verdade. Mas se você estiver na frente, ali perto dos ministros, você não escuta nada. Nem mesmo. E olha que o padre Nonato, ele tem uma dicção muito boa. E ele fala bem pausado. Mas ainda assim tem palavra que a gente não consegue escutar. Então, quem senta lá atrás, não é só ventilado não, lá atrás. Lá também se escuta melhor. Mas ali já foi mudado todo o som daquela igreja. Agora, já a transmissão daquela igreja é melhor do que da matriz. Porque a matriz é muito pequena. Né? Aí já, a transmissão já não fica legal. Já lá do santuário fica legal. Então, assim, tem que ter os aparelhos certos. A gente ainda não tem todos esses recursos, mas a gente precisa trabalhar com o que a gente tem. Então, o ofertório, o santo também é um canto antiquíssimo, né? Que também não pode ser alterado, não prevê alteração na sua letra. É um hino de exaltação que deve levar o povo que acabou de ofertar os seus dons a reconhecer a santidade de Deus. Também tem que ser um canto cantado pela Assembleia. Né? Tem muito santo bonito. Tem um santo da Rainha da Paz perfeito, que a gente voltou para o Marco cantando ele todo tempo. Então, assim, a gente está ali na fé da Trindade, rezando a Deus, e a Assembleia precisa rezar junto com esse canto. Aí a paz é um canto que, infelizmente, foi suprimido, né? Assim, a gente não canta ele, porque, na verdade, ele não tem necessidade de ser cantado. Né? Por quê? Porque o momento da paz é o momento do encontro com o outro. E, às vezes, a gente sai do canto para dar a paz para outra pessoa, e aí a gente acaba perdendo aquele momento que está acontecendo no altar. Então, lá no Marco, a gente não canta. Bem antes da pandemia, a gente já não cantava, porque depois da pandemia a gente não podia mais dar a mão para o povo, né, nem abraçar o povo por conta da pandemia, mas lá o padre já tinha dito porque desconcentra a gente. Né? E aquele momento, né, do Cordeiro de Deus, gente, aquele momento ali é o momento em que Cristo ele ressuscita. Cristo ele se imolou e naquele momento ele ressuscita e a gente está distraído atrás das pessoas. Então a gente deve sim se voltar para o irmão que está do lado direito e esquerdo, mas então assim, esse canto aqui não precisa ser acompanhado por instrumento nenhum, por canto nenhum, certo? Isso aqui eu acho que você já sabia. O Cordeiro de Deus, né, que às vezes é cantado, às vezes não é cantado, que cumpre a fração do pão, ele se canta a invocação ao Cordeiro de Deus, mas também não admite mudança na letra. Né? A última invocação desse canto aqui precisa sempre terminar com Senhor, aliás, dai-nos a paz. E, por último, tem a procissão de comunhão e o pós-comunhão. Né? Tem uns cantos de comunhão que eu, particularmente, eu não gosto. Porque eu acredito que o canto de comunhão deve nos ajudar a se interiorizar. Depois da comunhão, tanto na procissão, né, quando a gente está ali, a gente se interiorizar para a gente não se distrair, mas ele é um canto também de marcha, porque a gente também está numa procissão, né, mas tem alguns cantos que... Está sendo gravado, né? O padre vai ver isso? Eu já vi canto de comunhão estilo bossa nova, estilo samba. Assim, eu não entendo muito de ritmo, não, mas a gente tem uma noção, né, do ritmo. Então, assim, eu acho que, não sei, sem falar nas letras, né? Tem algumas letras também que... Mas, assim, a procissão de comunhão, já está dizendo, é uma procissão, é uma marcha. Enquanto o sacerdote... Vocês sabem que a gente começa a cantar quando o sacerdote comunga, né? Enquanto ele está ali preparando, distribuindo para os ministros, não. Mas quando ele comunga, a gente vai lá e começa o canto de comunhão. Até porque, às vezes, tem muita gente na missa, vocês vão cantar muitas vezes o canto de comunhão. Quando é missa campal lá no Marco, é 2 músicas de comunhão, uma atrás da outra. Né? Esse canto precisa demonstrar alegria de coração
e fazer mais fraterna a procissão daqueles que se aproximam de receber o corpo de Cristo, né? Aí o canto começa quando o sacerdote comunga e termina quando o último fiel, né, ele comungou. É por isso que o Ministério de Música ele precisa estar muito atento a todas as partes da missa. Há um momento de parar, porque às vezes o padre dá sinal, né, lá no altar para parar a música. Tem padre que não dá, não. Tem padre que interrompe o canto. Não sei se vocês já pegaram algum padre que interrompe o canto de uma vez, você tem que parar, nem deixa terminar o refrão da música, e parou e pronto, né? Mas o padre ele deveria dar esse sinal. A gente tem que ter essa sintonia com o sacerdote. A gente precisa ter essa comunhão com o sacerdote. O pós-comunhão também é opcional, né? Ele nem precisaria ser cantado. Deveria ser um momento de silêncio. Mas a gente canta para ajudar as pessoas a rezar. Isso é importante. Porque às vezes tem criança na missa, né? Às vezes tem adolescentes que se distraem. Então a música ajuda muito essas pessoas que se distraem muito a poder permanecer mais tempo interiorizada. Mas é só por isso. Mas se você tem uma assembleia bem educada, uma assembleia de pessoas adultas, uma assembleia de pessoas que participam bem da Santa Missa e se comportam bem, eu acho que é um canto que nem precisa cantar, né? O pós-comunhão. Amém? Eu trouxe esse slide porque, assim, a gente precisa aprender algumas regrinhas, né? Ou lembrar que o canto ele fica bem melhor na Santa Missa quando a gente consegue obedecer esses passos. Então, são 7 passos, tá certo? Para deixar o padre feliz e a comunidade feliz, tá certo? Ai, sim, sou eu que vou passar, né? Gente, não sei mexer nisso aqui, não. Primeira dica. A missa, ela começa antes. Leiam aí para mim. Faça leituras, estude as orações, medite sobre os temas, esteja atento aos tempos litúrgicos e tudo o que possa demandar sua atuação. Alguém aqui faz isso? Pelo menos um dia da semana, no dia que você vai cantar naquele final de semana. Eu sei que tem gente que faz, por isso que eu estou perguntando. Tá aí, ó, só ela que faz, gente. Se eu não fizer, eu fico perdida. Eu já ia dizer. Como é que eu vou fazer o repertório, organizar o repertório, se eu não sei quais são as leituras, se eu não sei como é que está o direcionamento da missa, né? Eu não sei se aqui é assim, mas geralmente a gente pensa que é um pensamento errado. A gente pensa que no dia que a gente está servindo na missa, a gente não tem a obrigação de rezar. Então, assim, o ministério está ali cantando, é o dia do serviço daquele ministério, e eu estou totalmente distraída. Ah, não, eu estou servindo. Gente, o ministério precisa dar exemplo. Então, assim, não é só com conversa paralela durante a missa, não é só mexendo, por conta de mexer celular na hora da missa, né? O Monsenhor Nonato diz assim, eu não sei por que as pessoas trazem celular para a missa. Vão atender o celular na missa? Tem gente que deixa o celular tocar na missa. Então, assim, aquele é o meu momento com Deus. Momento de confiança, momento de eu me encontrar com o meu amado. De eu renovar as minhas forças. Para que eu vou levar celular? Ah, mas eu estou com um filho doente em casa. E cadê a minha fé? Então, às vezes... Claro, às vezes, hoje a gente pega o celular para a gente estar postando todo tempo onde a gente está, né? Até cantando na missa a gente posta, né? Missa, igreja matriz, né? Missa, um domingo sem missa, uma semana sem graça, aí posta lá no Instagram, né? Mas para o ministério que está cantando naquele dia, não. Você precisa se interiorizar. Então, assim, como é o seu nome? Tatiane, é você que escolhe no dia do seu grupo, que canta, na semana, você que escolhe. Então, a Tatiane, ela faz porque é ela que prepara as músicas, que organiza. Mas isso aqui deveria ser algo em comum. Gente, não custa nada. É a missa que eu vou servir, eu pegar qual é a leitura, qual é o salmo. Ah, mas eu não vou fazer o salmo, eu vou só tocar. Eu não preciso saber disso. Precisa. Porque você vai estar servindo, e quando você vai preparado, sabendo qual é a primeira leitura, a segunda, o salmo, o evangelho, você presta bem mais atenção. O correto mesmo é a gente sempre ler as leituras antes da missa. Aqui é para todo fiel, aqui eu não estou falando para o Ministério de Música, não. A gente lê antes, para que na hora a gente não fique olhando, lendo junto com o padre no jornal. Não é litúrgico.
É. Principalmente o Evangelho. Aí o que acontece? Eu não peguei na passagem, não sei, caí ali, estou vendo agora, eu não presto atenção. Agora, se eu pelo menos peguei um dia da semana, então isso é algo para a Assembleia, mas mais ainda para quem vai servir no canto da liturgia. Então, gente, se a gente não consegue fazer isso durante a semana, a gente faz um dia antes. A gente pega as leituras, né? Qual é o tempo, né? Como é que eu vou? Até para a gente saber como a gente vai se vestir. O Ministério de Música tem que ter muito cuidado com relação à roupa. Você não pode chamar mais a atenção do que Cristo. Né? Olha, roupa colorida, roupa estampada. Não precisa ser preto, né? Vocês estão todos de preto, vocês gostam de preto, né? Mas quem está lá em cima também, cada um chama um arco-íris lá em cima, né? Vocês já viram esses grupos que cantam em casamento? As roupas são tudo da mesma cor, tudo preto. Eles não podem chamar a atenção, porque o mais importante é o mistério que está sendo celebrado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente bota nossas roupas amarelas, como essa aqui, a gente bota em outras ocasiões. Um show está certo, brilhante, né? Decote, roupa transparente, roupa colada, para quem vai subir, principalmente no presbitério, para poder fazer salmo. Tem que ter muito cuidado, gente. Comprimento de roupa. Isso aqui não é só para quem vive em comunidade, não. É para quem canta. Uma vez uma pessoa foi fazer um salmo, não é do ministério da comunidade, viu, gente? Ela foi fazer o salmo e a gente usa a bata, né? Gente, o vestido dela estava mais curto do que a bata. A bata não era comprida. Né? A bata vem mais ou menos aqui. Então, a roupa dela estava acima da bata. Gente, eu queria saber o que ela estava, se era de vestido, de saia ou de short. Porque eu não estava entendendo aquilo ali. Tem bata que é compridona, que cobre se você está com roupa curta, mas tem bata que não. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, gente. As pernas todas de fora, todo mundo olhando para a perna dela. Ontem eu estava... Sobre essa primeira orientação, aí essa primeira dica, a gente já recebeu uma formação também, né, sobre canto litúrgico, sobre toda a equipe litúrgica, né, da Santa Missa, que dizia que o certo, a orientação mais adequada, é que toda a equipe litúrgica se reúna para organizar a missa. Canto, né, os leitores, o salmista, todo mundo junto, né, para organizar, para ver as leituras, para rezar também. Agora, assim, o nosso tempo é que não é coerente, né, a isso. Não é propício, mas que o certo seria. Se tivesse um grupo de canto só para a liturgia, seria o ideal. Né? Mas como a gente sabe que aqui são pessoas de várias pastorais, movimentos da igreja, a gente sabe que cada um tem a sua realidade. O mínimo é ensaiar pelo menos uma vez na semana, né? O certo seria rezar, mas aí já tem o ministério, tem gente que já tem uma reunião de ministério, já tem reunião de grupo, já tem reunião de célula, já tem reunião de pastoral, tem visita que faz, missão. Então, assim, não. Gente, deixa eu dizer para vocês, quando eu coordenei o Ministério de Música, foi 4 anos que eu coordenei o Ministério, mas isso era eu, porque é de mim, eu sou assim, né? Não é todo mundo, não. Eu sou diferente mesmo. Eu passei 4 anos, eu nunca saí um final de semana nesses 4 anos, para canto nenhum, não viajei, verdade. E eu não cantava e nem tocava. Mas é porque eu queria estar ali. Então, assim, aí foi 4 anos sem sair do marco, a não ser em missão. Se eu tivesse sido mandada em missão, mas sair para coisa de lazer meu, fazer viagem, visitar a família, viajar ano novo. Gente, ano novo, né? Vocês ficam, não saem. O grupo que é escolhido tem que ficar, né? Na missa do ano novo, não é para canto nenhum. Né? Mas, gente, vocês estão fazendo o maior serviço, né? O mais belo, o mais lindo. São João Paulo II, ele vai dizer na sua carta aos artistas, né, que a música, a arte, é o belo, e o belo é Deus. Né? A figura de belo, né, é Deus, é o próprio Deus. Então, quando vocês estão cantando, vocês estão transparecendo o belo, que é Deus. É Deus, gente. Não é qualquer coisa, não. Sabe? Então, assim, tem que ser uma coisa bem feita. Embora a gente não tenha tempo para ensaiar, mas como a gente pode, a gente tem que fazer o melhor. Né? Vamos lá para a segunda dica.
Isso aí é ensaiar as músicas, é o mínimo, né, gente? Mas acontece de ministério ensaiar antes da missa. Vamos chegar 15 minutos antes e vamos ensaiar. Acontece aqui não, né? Aqui não acontece isso. É durante a missa o ensaio. Leiam aí para mim a segunda dica. Mesmo que você conheça bem o repertório, estude cada música, tom adequado, andamento, harmonia, arranjo, dinâmica. Isso vai dar segurança quando estiver no momento da liturgia. Gente, a gente nunca pode se bastar. A única pessoa que se basta é Deus. Nós não somos o bastante. A gente precisa melhorar sempre, principalmente quem está servindo na Santa Missa. Você tá fazendo um serviço, né, que vai ajudar as pessoas a encontrarem a Deus. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer, gente, essas 7 dicas é o mínimo. O mínimo, ensaiar. Claro, se naquela semana você não conseguiu ensaiar na casa de um irmão, né, antes da Santa Missa, então vamos chegar a 1 hora para poder ensaiar lá no coro. Se as pessoas são casadas, se tem filho pequeno, o filho está doente, a gente precisa se adaptar. Não é todo tempo que é assim, eu sei que não é. Tem semana que vocês conseguem se reunir, tem semanas que vocês conseguem ensaiar. Né? Lá no Marco, no começo, hoje não, porque a gente não tem muito tempo, mas a gente escutava o CD da campanha da fraternidade, passava 1 semana escutando o CD, só ouvindo, só escutando, sem cantar. Era só isso, no meu tempo era assim. Eu botava eles para escutar o CD, 1 semana. Juro, quando é que a gente vai começar a tocar, quando é que a gente vai começar a pegar nota? Nós vamos primeiro ouvir. Sentava tudinho no chão, me lembro, era lá em casa. Lá em casa tinha um espaço na esquina, né? Acho que aqui não tem ninguém do ministério, Margoni, não sei se o Margoni lembra, mas era ali naquela esquina, né? Meu pai tinha um bar, gente. Aí ele acabou com o bar e ficou o espaço do bar. O ministério adorava ir lá para casa. Eu sentava todo mundo no chão, botava o microsystem lá e tome escutar o CD. 1 semana escutando o CD da campanha da fraternidade. Aí depois, na segunda semana, era só os instrumentistas. Iam pegar as músicas. Só que na época a gente tinha tempo, a maioria não trabalhava, a maioria não era casado. Hoje a maioria é casada, a maioria trabalha, a maioria tem outras coisas para fazer. A gente não faz mais assim. É um dia para ouvir a música, é um dia para pegar as músicas nos instrumentos e outro dia para pegar com as vozes. Então era assim que a gente faz hoje, mas precisa ensaiar. Entenderam aqui, né? É importante o ensaio, até para os imprevistos. Terceira dica: revise equipamentos. Os equipamentos aqui, é o de vocês ou é o da paróquia? O violão sempre a gente traz. É? Aí tem o teclado da paróquia? Tem, paróquia. Os microfones da paróquia, Isso. e eles funcionam? Sim. Porque às vezes não funciona, né? Às vezes estão tudo com problema. Se é os da paróquia, né? Então, assim, precisa revisar. Gente, ó, ele vai dizer aqui que aquele cabo que funcionou semana passada pode apresentar defeito. A bateria que você usou pode ter descarregado, né? Para aqueles, né, instrumentos que precisam de bateria, né? Fontes, filtros de linha, microfones também. Às vezes a gente pensa que ser bom. E na Santa Missa não pode ter surpresas, porque é um rito. Né? E outra coisa, gente, um bom músico não é o que sabe tocar bem, cantar bem. Às vezes a gente pensa que é, mas não é. Desde o dia que eu vi o Monsenhor Jonas Abib gravando um CD, o Monsenhor Jonas não tem voz para cantar CD, não, para gravar CD, não. Não sei se vocês conhecem esse CD dele, né? Nem se usa mais CD, né? Mas tinha um CD dele que ele cantava 2 músicas no CD. Era aquela música Ninguém Te Ama Como Eu, do Martim Valverde. Gente, ele desentoava do começo ao fim. Mas pense na unção na voz daquele homem. Ele desentoava, a gente via que ele desentoava. Uma voz trêmula, uma voz tremida. Desentoava muito nos tons mais altos daquela música. Mas é impressionante como a gente conseguia rezar com ele cantando. Eu botava o CD e começava a cantar. Então, assim, o músico bom, claro, ele tem que ter uma voz boa? Tem que tocar bem? Tem. Né? Mas isso não é o mais importante. O bom músico mesmo é aquele que se prepara. Olha, um músico preparado, ele é melhor do que um bom músico, do que um músico talentoso.
Na comunidade a gente tem exemplos de músicos que não são tão bons, mas são muito mais disponíveis. O que adianta? Você ser um músico bom, arrasar, né? Sabe tocar toda música, o que tocar você canta, você é maravilhoso, mas você não é disponível. O que adianta? Eu digo para vocês, não adianta de nada. Mesmo que nada, sabe o que é nada? É nada. Então, assim, o bom seria ser bom e ser disponível, mas acontece isso, né? Assim, a gente nunca é perfeito. Mas a gente precisa ser perfeito, porque a gente está cantando para aquele que é perfeito. Gente, o músico é aquele que mais se aproxima da beleza de Deus. A arte é aquela que mais se aproxima da beleza de Deus. Vocês têm esse dom junto com Deus. É isso que o Papa São João Paulo II diz na carta aos artistas. Deus quis dar a vocês esse dom. É um dom. Ah, se eu tivesse o dom de cantar. Ah, se eu tivesse o dom de tocar. Eu ainda tentei aprender a tocar, mas não consegui. Logo, eu sou esquerda, e a pessoa que foi me ensinar disse que eu tinha que mudar toda a corda, botar tudo de cabeça para baixo, sendo que o Marco lá o Marcos, que é o nosso baterista lá do Marco, olha, esse é um trava-língua, o Marco lá do Marco, ele toca sem trocar. Aí ele disse, Júlia, é porque tu foi aprender com uma pessoa complicada, se tu tivesse ido aprender comigo, eu não tinha trocado não, porque o meu eu não troquei. Então, assim, aí eu desestimulei logo. A pessoa que foi me ensinar foi logo me ensinar pestana, que é a coisa mais difícil do mundo de fazer no violão. Aí, pronto, eu desanimei, mas eu queria. O meu sonho, quando eu coordenava o Ministério de Música, era aprender a tocar para rezar, tocando violão na minha oração pessoal. Nunca consegui. Deu para perceber que eu não sou muito perseverante nessas coisas, né? Então, a gente precisa revisar os equipamentos, gente. Vai na igreja, se é você naquela semana, se os microfones não são do grupo, vai na igreja, pergunta lá no Marco é o Rafael, né? Quem é aquela pessoa que organiza a sacristia, né? Que é o presidente dos acólitos, que é o que está sempre na igreja, abre e fecha. Deixa eu dar uma olhada no microfone, né? Como é que está a bateria do violão? Né? Como é que está o cabo? Aquele cabo que estava dando defeito, que eu vi na missa passada na equipe canto, vocês ajeitaram? Precisa trazer um microfone, precisa trazer um cabo. Gente, tudo isso é importante. A gente pensa que chega lá, está tudo de mão beijada. Não é assim, gente. Músico sofre. Principalmente músico que toca bateria, que tem que dar bateria a um monte de instrumento, né? Todo mundo vinha com seu instrumento e o povo do baterista carregando de um por um e descendo as escadas e subindo. A gente precisa ter zelo com aquilo, com o nosso instrumento, que é a voz, que é um instrumento, né, seja de corda, né, seja de sopro. Quarta dica. Chegue cedo. Você vai cantar naquele dia, você vai tocar, chegue cedo. Né? A não ser que tenha um imprevisto, né? A não ser que tenha acontecido algo de última hora. Né? Aí a gente entende. Mas aquela pessoa que sempre chega atrasada, sabe? Isso aqui vai ser publicado no YouTube? Não, né? A gente tinha 2 pessoas na comunidade. Vocês vão ver, né? Mas um não está mais na comunidade. Ele está em outra comunidade. Gente, a gente dizia assim, fulano, vocês estão chegando? Estamos saindo de casa. Estava com a toalha no ombro para tomar banho. E precisava tocar, cantar na missa naquele dia. Gente, nós precisamos chegar cedo nas coisas. Principalmente vocês, que é um grupo de canto a cada final de semana. Lá no Marco é o Ministério de Música, né? Que nem cantiga de grilo, é todo final de semana. Vocês têm a graça de vocês terem aqui cada final de semana um grupo de canto. É assim, né? Aqui são 4 finais de semana, às vezes 5. Lá no Marco, gente, o Ministério de Música da Comunidade Filhos de Sião canta todo final de semana, igual cantiga de grilo. Pois é, ainda seria bom, porque pelo menos ele se organizar para alguma coisa. Lá no Marco não é assim. Lógico que tem outros grupos da igreja que cantam, mas não é como aqui, que assume todo final de semana. Eles assumem uma missa do final de semana. E a gente tem 4 missas no final de semana. Na pandemia, a gente chegou a ter 7 missas. Vocês imaginem, o ministério vinha para mim, algumas pessoas, né, que hoje são meus amigos do ministério, diziam assim, Júlio, ninguém aguenta na pandemia. Eu digo, vocês têm que dar graças a Deus, vocês estão comungando. Vocês estão podendo participar. Eu estou doido que me chamo para fazer uma leitura, para eu comungar. Eu dizia, gente, levantem a mão para o céu, vocês não pararam. Vamos lá, né? Ai, não li, espera aí.
Chegue cedo, mesmo que você já esteja acostumado a montar o som todos os domingos, a antecedência vai permitir que você se prepare técnica e espiritualmente para o serviço. Está terminando, Marci. Quinta dica, converse com o sacerdote. Tem sacerdote que não é acessível, mas a gente precisa conversar com o sacerdote e com a equipe de liturgia. Apresente as músicas escolhidas. Eu sei que ele confia isso a vocês, certo? Mas peça sugestão e não se frustre se as suas ideias forem deixadas de lado. Mantenha a tranquilidade de quem está ali apenas para servir. Você está ali só para servir. E é assim, gente, é como aquele evangelho. Depois que você fez tudo que você tinha de fazer, você não fez nada, porque você é um servo inútil. Nós somos servos inúteis. Fazemos o que tínhamos que fazer. Sexta dica, tem uma postura oracional. Eu falei no começo isso, né? A quinta, perdão. Sexta, né, não? Esta é a quinta, e eu já li, Fábio. Você perdeu, piscou, perdeu. Aqui é assim. Fui muito ligeira. Aqui é para fazer print, não é para escrever. Li a quarta, chegue cedo. Piscou, perdeu, eu disse. Depois eu passo para vocês esse slide. A sexta tem uma postura oracional. Gente, vocês têm 400 olhos olhando para vocês. Principalmente se é um ministério que toca bem, que canta bem. Vocês chamam a atenção. Embora não deveriam chamar. Mas chama, a música chama a atenção. Quando uma pessoa desentoa lá atrás, ou então quando alguém conversa e acha graça lá em cima do coro, as pessoas olham para vocês. Né? Se vocês chegam muito colorido, se vocês estão mexendo no celular, as pessoas olham para vocês. Né? Então, assim, evangelizamos com a música, mas também com toda a nossa presença. Mantém o espírito de oração, mesmo nos imprevistos desagradáveis, como microfonia, né, desafinações e etc. Né? Alguém bateu lá, né, quebrou uma corda de violão. Né? Não tem uns músicos que comem corda, né? Toda missa quebra uma corda de violão. Quem é? Sério? Pois então tem que ver aí se está batendo com muita força, tocando com muita força. Não é, ou então a corda não é muito de qualidade. É R$25, tem que comprar o pacote todinho, né? Quebra só aquela, sempre a mesma, né? Devia vender a granel, né? Essas coisas, eu tinha raiva também. Porque a gente teve um come-corda na comunidade também. Toda reunião e toda missa era uma corda. Ninguém aguentava mais comprar. E a última dica. Agradeça sempre no final. Eu acho que a gente deveria chegar antes e rezar com o ministério e no final rezar também, né? Mas, assim, exercite a gratidão, agradeça a Deus, ao sacerdote, à comunidade, se for possível, por estar na possibilidade de servir, porque é uma possibilidade, gente. Um dia a gente vai parar de servir porque as limitações da vida vão impedir a gente de servir. Então, a gente precisa agradecer enquanto a gente está podendo servir. Vai ter dia que alguém vai precisar se ausentar por conta de saúde, né, por conta de algum problema na família. Então, agradeça. Saia de modo discreto da igreja, como entrou, nada de algazarra, descer as escadas do coro, conversando, achando graça, contando piada. A gente precisa sair discreto, como a gente entrou. O músico eu sei que músico não é discreto, né, mas a gente precisa ser discreto. Né, músico gosta de fanfarra, né, gosta de zoada, né? Mas a missa não é o lugar para isso. Deixa eu fazer zoada quando sair. E lembre-se sempre das palavras de Santo Agostinho. Por vocês sou bispo e com vocês sou cristão. Então, você não é mais nada além de servo. Assim como os outros que estão lá. Né? Por vocês eu sou músico, mas com vocês eu sou cristão. Igual vocês. Ninguém é melhor e nem pior. Vocês estão na condição de servos ali. Oi. Pessoas que entendem que é ministério, elas, porque eu já vi, já participei, já cantei com alguns grupos daqui da paróquia, entendem que é necessário rezar, porque quando eu cheguei aqui em 2012 e voltei agora em 2021, em 2012 eu achava muito estranho, porque eu ia ensaiar e não tinha oração. Eu ia cantar na missa, não tinha oração antes, nem oração depois, como você disse, agradecer. Então, isso mexia muito comigo, né?
Aí eu fui entendendo que tem a realidade de ministério, a realidade de coral. Os que entendem que é ministério, que é serviço, eles fazem isso no ensaio, que eu já participei de alguns, e que eu acho isso muito bonito, e rezam antes e agradecem depois da missa, né? E aqueles que entendem que é só coral, eles não fazem isso, e que eu sinto falta. O padre Eudes, ele sempre me cobrava, ele dizia assim para mim: Fábio, coloca este povo para rezar. Né? E eu disse, eu ficava perdido, porque se eu fosse dizer, vamos rezar antes do ensaio, ou vamos rezar antes da missa começar, e que acontece aqui, né? Como disse, tem os que dizem que é ministério, e esses fazem isso, né? Muito bonito. E aqueles que não entendem, que acham que é coral e não precisa fazer isso, né? Que cantam por cantar. Outra coisa que eu percebo como eu falei, né? Lá no início da primeira dica, às vezes a gente escuta ensaiando na hora da missa. E eu acho mais incrível que o padre não se incomoda com isso, né? Porque se fosse lá no mar, Mas como é que ele fica sabendo? Porque nós da Assembleia, nós conseguimos consegue escutar o povo ensaiando na hora da missa. Mas Ele faz de... escuta mais assim, não chega. Não, e assim nem depois, porque eu já participei de alguns ministérios que na hora e de coral, ministério e coral, vou dizer, que isso também às vezes me deixa chateado, não vem, que isso me deixa chateado, né? Na hora da missa, pronto, a gente está na missa, aí começa a ensaiar, que eu não participo, se for para ensaiar é antes da missa, não muito antes. E outra coisa, na hora que parou de cantar, todo mundo se dispersa, né? Fica mexendo no celular, fica conversando, fica fazendo outra coisa, mas prestar atenção mesmo na liturgia. Aí, às vezes a gente só vai mesmo para cantar. Assim, eu não faço isso, porque eu, como consagrado, como entendedor, como formado, eu quero passar para os outros. Só que às vezes eu fico calado na minha, fico mostrando que é necessário participar da Santa Missa. Eu estou ali cantando, mas eu estou participando da Santa Missa, né? E a gente vê muito aqui as pessoas ensaiando na hora da missa, né? Isso me incomoda, eu que estou lá embaixo ou que estou lá em cima cantando, porque eu já cantei com outros coral, com outros ministérios, e que isso aconteceu já, né, em outros. Não só no que eu canto, que no que eu canto agora eu estou, não sou eu responsável, mas eu estou chamando a atenção da responsável para falar no que necessário. Aí é uma coisa que vocês têm que partilhar em um outro momento, em uma outra ocasião, porque é a questão da espiritualidade da pessoa, né? Você não pode exigir de alguém que não tem uma espiritualidade de oração pessoal, diária, né? de reunião semanal, né? Com formação, e exigir isso de uma pessoa que não tem essa mesma realidade. Então, é a questão da espiritualidade. Às vezes, o momento que ele tem para rezar é só ali na missa. Tem gente que canta na missa, e o momento que ele tem para rezar é só ali, né? Então, assim, se você está nesse grupo e percebe isso, então você faz a sua parte. Gente, vamos rezar um Pai Nosso? Vamos rezar uma Ave Maria antes de começar a missa? Mesmo que todo mundo esteja disperso, mas com a prática, as pessoas elas vão se interiorizando. Gente, vamos nos consagrar a Nossa Senhora no final? Vamos agradecer a Deus com nossas palavras, porque tudo deu certo, né? Não deu problema, a gente conseguiu servir na missa. E a gente vai ensinando as pessoas a ter um pouco mais de espiritualidade. As pessoas são muito vazias disso. E a gente não pode exigir se a pessoa ela não tem esse hábito, né? Então, assim, isso aqui já é uma partilha para uma outra ocasião. Não dá tempo rezar? Mas eu estou fazendo pergunta. Não, né? Falei demais. Tá. Mas então a gente sentado mesmo, vamos fechar nossos olhos um pouquinho? A única coisa que a gente precisa é assim como Davi, que era íntimo de Deus, que conhecia Deus, que falava com Deus, que ouvia Deus. É assim que nós precisamos ser. Mas para isso a gente precisa pedir a graça, o dom do Espírito Santo. Então, colocar a mão sobre o seu coração
E nós vamos cantar somente essa parte, para que a gente possa permitir que o Espírito Santo ele renove em nós essa grande verdade, a verdade da intimidade com Deus. Porque é na intimidade que a gente aprende a transmitir aquele Deus que é a beleza, que é aquilo que o mundo precisa. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa, traz unção. Traz unção a nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, repousa sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terminando o serviço, participe da vida paroquial com alegria e dedicação. Afinal, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Amém? Dona Rosália, você vai falar sobre as músicas que foram escolhidas? Primeiramente, queremos agradecer a senhora, né? Como é o nome mesmo? Julineide. Julineide, né? Que Deus, gratidão, né? Só temos que agradecer pelas suas belíssimas palavras, né? O entendimento que a gente veio buscar aqui nessa noite, tá bom? E também aqui meus colegas do grupo, nós queremos passar para vocês que as canções já estão no grupo, né, da nossa festa, que é a festa das festas, que eu dizia no começo, para a gente se empenhar, fazer menos parte que a gente entendeu aqui, né, ou tentar fazer o completo, né, bem feito, para Nossa Senhora, né, já estão lá. Se juntem, ensaiam, para que a gente possa dar o nosso melhor na nossa festa, que se inicia no dia 27 de novembro, né? E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês pela participação, né? A participação de vocês que vieram para cá para essa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E agradecer também aqui a Marciele, né? Que indicou essas pessoas belíssimas que vieram fazer essas 2 noites, passar um pouco da liturgia, o que é a liturgia para nós, né? Se a gente for tirar, é noite, manhã, madrugada, para a gente poder entender, né? Então, todos vocês já estão sabendo, né? Como é que vai fazer, ensaiar, e vamos para frente, né? Então, lá no grupo do Ministério de Música, o Dalisson já disponibilizou os cânticos. Só falta marcar o dia para ensaio, não é isso? Que eles também vão colocar lá e entrar em contato com os ministérios que irão servir na festa da padroeira. Fiquem atentos ao grupo, respondam, questionem lá no grupo. É o grupo mais calado que eu já vi, é aquele grupo da música. Sério, daqui é.
Quer perguntar? Helena, fala. Não está. Você estava, inclusive eu tinha o seu contato, ela também. Aí depois vocês falem com o Dalisson e a Dona Rosada para adicionar. Cobrem o Dalisson quanto à música. Nós vamos continuar a nossa formação de maneira geral com o nosso pároco, o Padre Edmilson, no dia 16, domingo. É um domingo, às 9h30, aqui também nesse auditório. Então, tanto canto, quem serve também na palavra, é convidado a estar aqui nesse dia. Uma formação geral é um momento de preparação também para a nossa festa e que nós vamos também nos unir para ouvirmos o nosso pastor, né, que é sempre muito agradável, para também caminharmos em unidade e ouvirmos ele também falar sobre um documento muito recente do Papa Francisco, que fala sobre liturgia, a necessidade, né, da formação litúrgica e a beleza também com que nós precisamos e devemos servir. Eu quero mais uma vez agradecer a Julineide, rezar por ela, chamar aqui, Julie, para você rezar uma Ave Maria por você, para o Margoni que está lá atrás também, que veio trazendo a Julie, agradecendo também pela disponibilidade, pelo sim deles. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, o retorno. Agradecer a Pascom, o Lucas foi quem esteve aqui, né? Sugeriu esse local porque ele estava mais atento de como estava, né? Excelente este local, muito agradável, e ele fez o esforço de chegar aqui mais cedo. Quem primeiro estava aqui, antes de tudo, era ele, organizando tudo aqui, os slides, a arte, as câmeras. Então, agradecer também a Pascom, na pessoa do Lucas, dos meninos que tiraram as fotos, também rezarmos por eles, né? É uma pastoral que está muito atuante, tem servido muito na nossa paróquia. Hoje é o aniversário da Dona Rosário, minha gente. É claro que nós vamos cantar parabéns para ela. Do Felipe? Então venham para cá os dois, para a gente cantar os parabéns. Pois é. Que Jesus abençoe esta nossa oração. Que Maria nos guarde dentro do coração. Parabéns para vocês nesta data querida. Muitos anos de vida. Hoje é dia de festa para alegrar nossas almas. Parabéns para vocês. Deus abençoe. Estivemos unidos e vamos para as nossas casas, né? Na graça e no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma santa noite.